E aí, sejam bem-vindos à Força de Aceleração, e hoje eu tô aqui pra falar de The Flash 7 de 2023, escrita por Simon Spurrier, com a arte de Ramon Pérez. Então, bora lá. Bom, vocês estão vendo que eu tô num cenário diferente, eu quero que vocês comentem aí também o que vocês acham desse cenário, se vocês preferem que eu volte pro anterior, mas como eu disse, eu vou tentar modificar o canal aqui, né, tem uma outra abordagem, vocês já vão ver por esse vídeo, né, que eu vou estar comentando só a edição de Flash 7. Como sempre, eu tenho que primeiro fazer o resumo aqui pra vocês de The Flash 7, daí a gente passa pra resenha em si, então bora lá. A história começa com Max e Bart inquietos. Max pede para Bart ficar perto dele e continuar correndo, dizendo que o universo provê. Enquanto sobem uma montanha, eles se deparam com vários desenrolados ao redor. Bart diz para Max continuar sem ele, mas Max se recusa. Os dois ficam desesperados, achando que serão devorados, até que de repente robôs aparecem e derrotam todos os desenrolados. Max pergunta quem são eles, e os robôs respondem que são os homens lineares. Resgatam Max e Bart daquele lugar. Corta para a Terra, onde vemos Barry conversando com Linda e perguntando o que está acontecendo e onde foi parar o Wally. Linda, curiosamente despreocupada, responde: Barry, você ainda tá aqui? Ela diz que vai ficar tudo bem, que o Wally é um super-herói e que tudo sempre se resolve. Agora, o foco dela é cuidar do Wade, ajudar a Iris, que está traumatizada, e do Jay, que ainda anda guardando segredos. Barry fica desconfiado, principalmente quando a Linda comenta que, quando Wally não está por perto, ela consegue ouvir as flautas com mais clareza. Isso faz Barry suspeitar de que talvez ele saiba quem está por trás de tudo isso. Voltando para o gabinete linear, vemos que quem salvou o Max e o Bart foi o inspetor Peregrino. Ele os recebe com o café, enquanto caminham tenta explicar o que é aquele lugar. Basicamente, eles são como policiais temporais, cuidando de eventos cósmicos. O Peregrino se desfã de Max e Bart e explica que consegue deslizar pela linha do tempo da própria vida, como um velocista da quarta dimensão. Antes, ele conseguia viajar até 200 anos no futuro, mas agora tudo está ruindo. Tremores temporais, rupturas dimensionais e colapsos de realidade impediram ele de avançar mais do que alguns meses no tempo. Max pergunta o que ele quer dizer com isso. O Peregrino responde que alguém assassinou o futuro. Bart tenta explicar. Quando algo muda a linha do tempo, não é imediato. As memórias e registros vão se moldando. Fotos mudam, documentos se ajustam. Não existe uma segunda camada de tempo para definir quando a mudança começa a valer. É como se sempre tivesse sido assim. O Peregrino conta que, em uma tentativa de retornar à linha do tempo normal, depois de visitar seu próprio passado, ele simplesmente não conseguiu mais voltar. Bart sugere que talvez os problemas possam ser resolvidos pelo pessoal no Ponto no Tempo, um santuário de velocistas, mas o Peregrino diz que sente muito. O Ponto no Tempo se foi. Ele pergunta onde eles acham que foram encontrados. Bart então percebe que a Iqueta, onde estavam os desenrolados, era o antigo Ponto no Tempo, agora completamente consumido. De volta à Terra, vemos Barry interrogando o Flautista, acusando-o de estar por trás de tudo. O Flautista nega, diz que não faz esse tipo de coisa. O Senhor Incrível Holt aparece para conter o Barry e pede calma. Barry estranha o fato de Holt ter a tecnologia antivelocista. Ele responde que é uma tecnologia adquirida recentemente. Eles conversam. Holt explica que o Wally talvez esteja em outra camada de existência, já que adquiriu esses novos poderes. Através de padrões de interferência dimensional, eles acompanham os rastros de Wally por algo chamado espectraverso, composto por 10, 11 ou até 26 frequências diferentes. Eles não sabem ainda. Barry pergunta por que Holt nunca contou isso. Holt simplesmente responde que nem mesmo Wally sabe que ele sabe disso. De volta ao núcleo do Max, Bart e Peregrino, ele mostra que todos os velocistas, até mesmo a Besouro Dourada, que estavam no Ponto no Tempo, foram congelados para não morrerem de forma definitiva. Max questiona por que ele está mostrando tudo isso. Peregrino explica que recebeu uma dica. Pouco antes de ser resgatado de um futuro vazio, sem nada, ele teve contato com uma inteligência absurda, além da compreensão humana. Seres que existem onde o infinito se sobrepõe ao zero. Eles são chamados de arco-ângulos. Eles analisaram todos os dados e chegaram à conclusão de que a realidade está ruindo porque os velocistas estão usando seus poderes. Max achou isso absurdo, dizendo que os velocistas são o sopro do universo. Mesmo assim, ele entende que o Peregrino quer que ele tenha uma nova perspectiva.
Bart, por outro lado, não é tão otimista. Ele diz que aquilo não é um resgate, é uma captura. Peregrino então ativa seus robôs para conter os dois. Eles neutralizam Max e Bart. E o Peregrino ordena que chamem as viúvas. Tentáculos estranhos surgem e capturam ambos. Enquanto o Peregrino diz que até lá, eles precisam acreditar que o universo provê. Por fim, vamos até onde está o Wally, ainda ferido, lá na Galeria dos Momentos, com aquele ser misterioso. O ser diz para ele não se mexer, que ele está seguro ali. A lâmina que o feriu é feita de material exótico e ainda está cravada nele. O sangramento parou, mas o ferimento se reabre ao menor toque. Ele pede para que ele se deite, mas o Wally se assusta com algo no céu e pergunta o que é aquilo. O ser responde que aquilo apareceu no exato momento em que ele começou a recobrar a consciência. Ela desconfia que seja uma tentativa humana de compreender algo inimaginável e acredita que aquilo seja um arco-ângulo. Bom, tá aí. Essa aí foi o resumo. Que baita resumo. Como deu trabalho escrever esse resumo, porque é uma edição muito mais densa, exemplo do que resumir um Absolute Flash, que não tem tanta coisa científica pra você tentar explicar. Ainda eu nem expliquei, né, as coisas que estão aqui. Eu só apenas repeti o que estava escrito na própria HQ. Bom, essa edição representa uma melhoria clara em relação às outras edições, só que apenas em questão de arte. A troca do Deodato pelo Ramon Pérez deu uma cara mais limpa e organizada. Os layouts são mais simples e mais fáceis de acompanhar, o que já ajuda bastante na leitura. Ainda assim, é curioso, mesmo com uma arte tecnicamente melhor, a vibe insana e caótica que o Deodato trazia fazia muito mais sentido com a confusão que a história se tornou. A arte atual, na minha opinião, é boa e chega até a ser melhor do que a Deodato, mas já não combina mais com o roteiro do Simon Spurrier. Aqui, o Barry se torna uma espécie de protagonista da edição, né? Mais presente, mais ativo. Isso é meio irônico, considerando que, teoricamente, toda essa run é do Wally, né? A série joga tantas ideias e tantos personagens ao mesmo tempo que fica difícil se importar com qualquer um deles. O conceito de que os velocistas estão destruindo o universo aos poucos é pesado e interessante, mas tá sendo tratado de forma corrida e sem o peso dramático que deveria ter. O Spurrier continua apostando nos conceitos metafísicos e termos cósmicos inventivos, mas com pouca ou quase nenhuma explicação. Ele tenta ser um Alan Moore da vida, mas para por aí. Moore sabia equilibrar suas ideias loucas com a fluidez narrativa, enquanto aqui tudo parece travado. Há muita ambição conceitual, mas pouca execução coesa. A história avança aos trancos, parando o que estava em andamento para apresentar uma nova teoria ou expandir algum conceito que vai sumir nas próximas edições. É bom ver que o flautista não voltou pro lado vilão, que deu um medinho ali do que o Spurrier ia fazer. Já a Linda claramente está sendo manipulada ou afetada por algo, né? E a cena com o Barry reforça esse desconforto. Esses pequenos detalhes são bons e mostra que a história tem muito potencial. O problema é como tudo isso está sendo desenvolvido. Outro ponto importante é que quase passa batido é a destruição no ponto do tempo. Isso deveria ser um baita evento, principalmente para quem acompanhou a fase anterior com o Jeremy Adams, mas aqui é tratado como uma nota de rodapé, sem peso e sem espaço pro leitor processar. E para completar, o Wally mal aparece, e quando aparece está num cenário onírico, bizarro, com uma estátua de um arco-ângulo. Esse trecho, embora visualmente impactante, só reforça o quanto a série está perdida, entre tantas tramas paralelas que não conversam entre si. Parece que estamos lendo 3 HQs diferentes costuradas em uma só. No final das contas, mesmo com melhorias pontuais, especialmente na arte e no protagonismo do Barry, essa edição ainda sofre do mesmo mal das anteriores. Excesso de ideias mal conectadas e falta de foco. Parece mais uma enciclopédia mal organizada da força de aceleração do que uma história do Flash, sim, que deveria ser uma história divertida e cheia de ação e tal. Se essa bagunça continuar, eu duvido que muitos leitores vão continuar lendo até o final do arco, que só acaba na edição 13. E vocês sabem, né? Se tiver caindo, ninguém vai ter saco pra acompanhar, como exemplo eu, ou até mesmo você que tá assistindo aqui o canal, que é fã do Flash, né? A gente tem que levar em consideração. Óbvio, né? Levando em consideração aqui o pessoal do Brasil, né? Porque eu tô lendo conforme sai aqui no Brasil, né? Se quem já tá lendo lá fora, que já tá na edição 20, né? Talvez já tenha melhorado. Na verdade, eu tenho certeza que vai melhorar depois que acabar esse primeiro arco do Simon Spurrier. Mas tá aí, se for pra dar uma nota pra essa edição, eu vou dar um 6 de 10 de dó mesmo. E basicamente é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês preferem esse cenário aqui com esses quadros, ou vocês preferem a minha prateleira de volta aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike.
e até o próximo vídeo.